Carlos Alberto dizendo, Arthur, me explica porque muitos canais que se diziam progressistas estão dizendo que a inflação vai aumentar no ano que vem, a arrecadação vai cair e o governo vai fracassar. Qual o fundamento? Olha, eu não vejo nenhum sinal de que a inflação vai aumentar no ano que vem, né? Pelo contrário, né? Aliás, desde que houve uma mudança objetiva na política comercial da Petrobras, a inflação vem caindo no Brasil, né? Ela está praticamente no centro da meta. A arrecadação vai cair? Também não creio, né? Se o ano que vem for marcado por essa expansão do PAC, dos investimentos, eu acho que a gente vai ter mais condições de crescimento econômico no Brasil. Se a Petrobras, por exemplo, direcionar parte do que ela distribui como dividendos em investimentos, o Brasil vai crescer mais, a arrecadação vai crescer. O governo fracassar, acho muito improvável que o governo Lula fracasse. Acho que a gente está, no mínimo, no pior cenário do governo Lula, Joaquim, eu vejo o Brasil tendo uma média de crescimento aí de 3% ao ano nesses 4 anos e uma inflação próxima do centro da meta de 4,5%, 5%. Ou seja, você pode dizer, não foi brilhante, não foi um espetáculo do crescimento, mas está longe de ser um fracasso. Então, se alguém está dizendo isso, acho que está desinformado. Eu sei que as pessoas que já entendem o Brasil, elas não caem nessa conversa de análise, dessas análises que são furadas. Depois se justifica. Depois eles vão justificar por que erraram. Eu entendo que, como o Lula ele já deu a sério. Você diz o seguinte, ele falou ontem, ele disse que se vai ser o ano de grandes obras do PAC, já mostrou que vai ter investimento. Isso gera movimento da economia. Isso gera emprego. Então, eu acho, às vezes, que até essas análises elas são até mal intencionadas para iludir as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Criar uma outra expectativa. E a vantagem, e isso também não ocorre só, muitas vezes, só no governo Lula, essas análises que existem, que são análises muito contra o Brasil, de que, olha, vai acabar o mundo, estamos perdidos, etc. Não é só no governo Lula. A diferença do Lula é que o Lula isso não influi o Lula, não influencia o Lula. Essa é a diferença. E vou contar uma coisa para vocês. O maior erro que existe de gestão, e quem é de especialista em gestão sabe disso. Eu estou falando de grandes empresas, grandes corporações. Quando acontece o erro da corporação, e onde que é o erro mais comum? Tá? Quando eles falam que é chamado que seria daquela... Quando você cede ao imperativo institucional. Isto é, quando uma empresa começa a copiar a outra. Isto é, todas vão na mesma análise. Quando ela não tem uma solução original. Essa é a diferença do gestor, viu? Quem fala isso é o Warren Buffett, que é o maior investidor que tem. É uma coisa que ele observa, ele ganha muito dinheiro com isso. Quando ele percebe, o Lula tem esse comportamento como gestor da máquina brasileira, ele tem esse pensamento. O que acontece? Não é influenciado nem pelas experiências dos outros e nem pelo que dizem, mas tem isso é muito difícil, uma interpretação própria, tem independência. Isso faz crescer uma organização. Tá? Como todo mundo sempre foi assim. Porque se o recado, a análise, é como se alguém tivesse dizendo desista, não vai dar certo, você está perdido, etc. Se o Lula acreditasse nisso, ele não tinha saído da cadeia. Tudo bem, tem vários fatores, tem o debate no meio, mas o Lula sabia. Escreveu um livro para a cadeia, a verdade vencerá. Por que ele sabia? Era um massacre contra ele. Muitos outros poderiam se suicidar, desistir, falar, é muita força contra mim. Mas o Lula tem essa característica do bom gestor, viu? Isso é a característica, aliás, do gestor excepcional. Que ele não copia e que ele não é influenciado. Ele consegue ter uma visão própria. Entendeu? Ele até vê, ele ouve, mas ele não segue o mesmo caminho. Ou seja, ele lidera a manada e não está na manada. Essa é a diferença. Entendeu? Ele está ali no ponto que ele leva a manada para lá. Os outros estão no meio da manada. E a única coisa que os outros enxergam quando estão no meio da manada é o rabo do outro, na frente. Só isso. Então um fica repetindo o outro. Quando você tem alguém que levanta, que é o caso do Lula, e é o caso de gestores competentes, levanta e olha para o horizonte e fala, bicho, tem um caminho aqui para ir, é por ali que eu vou. Só uma curiosidade, Joaquim, você falou que teve uma virada de chave pessoal. Eu também tive, sabe? Quer dizer, quando no primeiro governo Lula, eu trabalhava na Isto É, e o ambiente estava muito intoxicado, né? Por aquela coisa de mensalão, aqueles escândalos, tal, aquela coisa toda. E eu sempre ia almoçar ali no bandejão da Isto É, e eu conversava muito com uma senhora ali que servia, né? Ali e tal. E aí a gente falava, e aí quando ela percebia, quer dizer, que a gente tinha uma turma lá de jornalistas, tinha uma posição mais crítica em relação ao governo, ela vinha contra-argumentar. E ela falou, vocês não têm ideia de quantos programas sociais estão acontecendo e estão mudando a vida das pessoas. Aí eu comecei a prestar atenção, comecei a enxergar ali um outro lado, né, que era fora da nossa realidade, que foi fundamental para a minha virada de chave pessoal também, para sair um pouco daquele ambiente, sabe, intoxicado pela imprensa. E quando você está dentro dessa máquina e está ali reproduzindo, mas não sei o que, mais isso, mais aquilo, é tudo, é o fim do mundo, é uma crise moral, etc., aquela coisa toda, você não enxerga o quadro completo. E o governo Lula, na verdade, foi um período de grande prosperidade, né? O que realmente, assim, quer dizer, mais me deixou assustado com a dinâmica brasileira foi ver uma sociedade se voltar contra um governo que gerou tanto bem-estar para a população, né?
E o Lula vai fazer isso de novo. Então, quando alguém fala, quando alguém aposta em fracasso do governo Lula, olha, só se for um fracasso comparado ao que foi o governo dele, né? Mas fracasso em relação à mediocridade do PSDB, a mediocridade a catástrofe do Michel Temer, a mediocridade do Bolsonaro, isso é impossível. O Lula pode, na verdade, não conseguir resultados tão bons como conseguiu, principalmente no segundo mandato, se você considerar ali os indicadores, né? Mas apostar contra o Lula é querer perder, sabe, na mesma. Carlos Alberto, já estou deixando de assistir outros canais, é só pau no governo Lula. Dizer que os fundos exclusivos pagavam 15%, como se já estivesse arrecadado há anos, não MP modificada para 8%, é desonestidade intelectual. Gente, tem muito canal aí que vai apostar no fracasso do governo Lula para dizer, porra, o Lula, né, deixa para lá, vai. Espera para ver, vamos lá. Quer dizer, é aquela questão. Eu tenho um amigo, Joaquim, empresário francês, né, que ele nunca entendeu. Falou assim, cara, o que aconteceu no Brasil? Né? O Brasil bombou, ele era presidente de uma empresa, né? O Brasil bombou nos 8 anos do governo Lula. Quer dizer, por que uma parcela da sociedade passou a odiar o cara que mais prosperidade trouxe para essa nação? Né? Então, se alguém está apostando contra o Lula, vai perder a aposta. Né? Isso é óbvio. Né? E apostar contra o Haddad também. Né? Aí as pessoas já estavam botando assim, não, mas agora, como o Lula falou que o déficit não vai ser zero, a gente desmoralizou o Haddad. Papo furado. Aliás, já antecipo, o Haddad vai vir aqui na TV 247 nessa semana. Ele vai deixar claro também, dizendo, olha, a meta de zero é uma meta indicativa. Agora, se for um déficit de 0,25, porque teve que fazer mais investimento aqui ou acolá. Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Confie, cara. Confie. Esse cara já fez. Ele já fez outras vezes. Ele pegou a dívida brasileira, Joaquim, em 65% do PIB. Logo depois do Fernando Henrique, tinha privatizado tudo. E sem privatizar, entregou em 35%. Por quê? Porque o país cresceu. Né? Ele vai fazer de novo, ele vai trazer o crescimento. Os números fiscais vão melhorar, a dívida vai cair. Mas como é que ele fez? Da mesma maneira que já tinha feito antes, não tem mistério. Vamos separar, né, o que é gritaria do que é a realidade. Né?